que foi apresentada nessa notícia, mas mesmo assim você está com mãos atadas. O que você pode fazer? O que o Estado te auxilia? E a imagem dessa criança fazendo isso chocou muitas pessoas. Né? Chocou muitas pessoas. Mas é uma coisa que já vai sair e a imagem dela tem que ser distorcida por ser criança. Então tem que ter todo esse cuidado. E caminhando para o fim, eu quero trazer a parte mais interessante assim da nossa conversa. Interessante não, né? Mas a parte aqui, o Alexandre ele não tem um Léo Dias, né, e uma Fabiola Hypert, um programa de fofoca, né? Eu vou agora ser meio Elaine Hypert aqui, né? Pena que o meu marido que gosta de uma fofoca, que seria o Edgar Dias, não vem. Mas é uma questão bem interessante. Quando eu pensei na música e eu trago a música para as aulas e mostro para os alunos, é que a música ela fala latrocínio de amor, condenação por dano moral. Ele não fala sobre a traição em si, mas eu pergunto para você, ouvinte, será que trair gera dano moral? Eu estou num relacionamento e não, por algum motivo, fui tentada né? Por algum motivo aconteceu a traição, por algum motivo eu resolvi, né, que eu não quero ficar com essa pessoa, mas aliás, eu quero ficar com essa pessoa, mas eu também quero ter outros relacionamentos, sem comentar, porque a traição, é importante falar isso. Hoje existe um termo chamado relacionamento aberto. Se você chega e conversa com o seu companheiro e fala, eu tenho interesse em abrir a nossa relação, e ele concorda, isso não é traição. Não adianta vir no judiciário e depois falar, isso aconteceu e tal, tal, tal. Se tem essa anuência, se isso... Olha, professora, mas Elaine, agora nós vamos ter que documentar, a partir da data de hoje, o nosso relacionamento se tornou aberto? Primeiramente, é interessante colocar alguns pontos. Quando se casa, isso eu não sei se o Alexandre sabe. Até vou perguntar para ele, que é um homem que casou bem, né, Alexandre? Quando você se casa, você tem 2 princípios dentro do código. 2 princípios dentro do código quando você casa, que é o da fidelidade e da lealdade. Então, eu falo que mais triste é você ser traído pela falta de lealdade. Por quê? Porque fidelidade pode acontecer, né, Alexandre? Você, né, tá. Mas chega lá e fala, né? Chega lá e assume. Chega lá e tenta resolver antes até de ser infiel. Então, a lealdade você cai por terra primeiro. Porque você deixa de agir com a verdade. Você deixa de agir com a transparência dentro de um relacionamento. E aí você trai, você é infiel. Então, o primeiro que cai é a lealdade. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com esse princípio. A gente está falando de casamento, porque casamento é uma escolha e um reconhecimento. Quando você casa, que a gente usa muito o termo papel passado, né? Você transforma essa intenção de, né, relacionamento para a sociedade. Você vai num cartório de registro civil, você se habilita. Deveria ter muito mais pesquisa nessa habilitação, que a habilitação é uma inscrição para ver se você tem algum impedimento. São feitos os proclamas, agora e-proclama, 5 dias, colocado no edital, tá? Que o fulano de tal quer casar, né? O fulano de tal quer ter família, né? Quer ser reconhecido. E beleza, você assume esses 2 princípios que estão presentes no Código Civil. Você assume, você reconhece. Você fala, uhul, é isso que eu quero para minha vida. Lógico que eu brinco que emocionados, todos emocionados, eles gostam do casamento. Eles gostam do casamento. E detalhe, eu até falo sempre isso para os alunos. Casar é muito seguro. Mas mais seguro ainda é decidir o regime de bens. Né? Que aí você já casa com a razão. Porque casar pela emoção, a maioria faz isso. Eu quero casar, eu quero, né, constituir família, eu quero ter o papel passado, eu quero ter a segurança e isso. Só que aí esses 2 princípios eles fazem parte do casamento, eles fazem parte desse reconhecimento pelo Código Civil. E é muito interessante isso. Por quê? Porque antes se falava em casamento homem e mulher. Pelo Código de 16, mas nunca na vida que se pensava que homem podia casar com homem, mulher podia casar com mulher.
A Constituição fez essa mudança, foi acolhida pelo Código de 2002, mas ainda a Constituição trouxe a igualdade entre homens e mulheres, trouxe a questão da união estável equiparada ao casamento, mas ainda não reconheceu a figura do casamento homoafetivo, em 88. 2002, o Código vem, traz a cópia do que a Constituição falou, melhoradinha, um pouquinho aprimorada, mas da mesma forma, precisou o STF reconhecer. E hoje se entende que o casamento é possível em pessoas do mesmo sexo. Então, bora casar, bora tornar isso transparente. Quando eu assumo o casamento, o que eu tenho ali? Os dois princípios regendo o meu relacionamento, que são princípios intrínsecos. Eu quero estar com aquela pessoa, então eu quero a publicidade desse relacionamento. Então é porque eu quero estar com aquela pessoa, eu quero ser fiel àquela pessoa, eu quero ser leal àquela pessoa. E, de repente, aquilo cai por terra. A traição, quando você fala na união estável, quando você fala no namoro, ou até mesmo no casamento, ela é indenizável. Os tribunais entendem que nem toda traição é indenizável, porque nem toda traição causa dano moral. Hoje, as condenações mais recentes que eu estudei mostram que, para você ter dano moral, você tem que ter o quê? Traição que seja notória e a sua figura seja reduzida. Né? A tua figura como esposa, a tua figura como companheira, a tua figura ali como namorada, e seja tão exposta que isso cause dano à sua imagem, ao seu nome, à sua honra. Nem toda traição vai ser mensurada e quantificada como dano, reconhecida e quantificada como dano. Mas a traição, até teve o julgado que a traição foi feita na casa do casal, né? Que ocorreu o ato na casa, que ela sabia, quando ela viajava a trabalho, que ele trazia outra e a vizinhança toda tinha esse conhecimento. E isso foi causando... Então, são situações específicas. Lembra quando eu disse do protocolo? Que o juiz ele vai observar, né, o protocolo na psicologia, mas que o juiz ele vai observar, ele vai identificar determinados elementos e falar, opa, aqui tem, aqui não tem. Isso é sujeito à condenação, isso não é sujeito à condenação. Aí sim. Então, caríssimos, dano moral é algo assim que é muito, muito, muito presente no direito. Muito, muito presente no direito. Inclusive, eu posso ter uma condenação criminal e querer uma indenização civil por isso. Tá certo? Uma coisa independe da outra. A gente chama até de ação de ex delitus, né? Que aí você pode fazer o trânsito em julgado dessa sentença criminal no cível no sentido de reparação. E existe a possibilidade de acumulação, sim. Então, veja a importância desse conceito, dessa situação dentro dessa realidade, né? A importância dessas ações no direito, né? No cotidiano para o direito. E muito cuidado com o que você publica, muito cuidado com aquilo que você compartilha, muito cuidado com as autorizações. Quer dar uma entrevista lá no centro de Curitiba, dar sua opinião? Não tem problema, dê. Só não esqueça de perguntar quanto tempo essa autorização tem, para quais redes ela vai ser exposta. Isso você tem que ter cuidado, porque, como eu disse, tem redes que a gente nem sonha que existe. E aí, de repente, a tua imagem está circulando, está virando figurinha, está virando meme, e isso é todo um prejuízo na tua realidade profissional, na tua realidade familiar, em outros contextos. Tomem muito cuidado com isso. E também, óbvio, né? Ter também esse cuidado, eu falo até em maior cuidado em compartilhar. Tenha reservas. Verifique se a fonte é confiável, se isso realmente é relevante, tá? Por quê? Porque ao compartilhar uma notícia, ao você expor a tua opinião, também você se coloca numa vitrine. E essa vitrine pode levar pedradas que você pode não sustentar. Então, seria mais ou menos isso o que a gente tem que trazer, o que eu trouxe aqui nesse debate que passeou do dano moral. Falei que hoje eu me senti um tanto alborguete, indignada com as coisas. Estou trazendo um novo jeito de trazer as fofocas, né? Os trend toppings, né? Não é nem fofoca, é o que é mais comentado, né? No direito, dentro das redes sociais, para que você, ouvinte, veja como é importante. A gente respira, acordou, a gente já está
dentro dessa parte ali, agindo dentro do Código Civil. Então, vai na padaria tomar um café, tem um contratinho básico de compra. Deu bom dia, ou respondeu errado, ou fez uma brincadeira que não caiu bem, também está ali dentro dessa realidade civilista. Seria isso, Alexandre. Né? Um programa hoje em blocos, né? Mas o importante é passar a mensagem. Né? Seria isso. Doutora Elaine, um programa muito informativo, um conteúdo muito pedagógico, né? Eu gosto de ouvir o seu programa, mesmo que às vezes eu não estou participando, porque são informações que elas são muito ricas, né, para o dia a dia. Às vezes a gente fica pensando, né, o que fazer, o que não fazer, que nem a senhora falou sobre a lealdade e a fidelidade, né? O casamento, ele nada mais, nada menos é que uma parceria, né? Onde tem que ser bom para os dois lados, né? O nome já diz parceria, né? E aonde os dois participes, né, dessa parceria, né, os dois lados, eles têm suas devidas obrigações, né? Como um contrato de compra e venda, direitos e obrigações. Mas o principal direito, né, é a sua liberdade, né, seu direito, e sua principal obrigação é a fidelidade. E não falamos em fidelidade só sobre a traição, né? E principalmente lutar juntos, brigar juntos e vencer juntos, né? Eu acho que é uma sociedade, né, como muitas pessoas brincam, que o casamento é uma sociedade falida. Eu É, não, eu não creio nisso, não, você é um eterno porque a gente apaixonado, vê, né? Porque... porque a gente vê, não é sempre em busca da felicidade. Sim. Mas eu vejo histórias que nem a sua, né, com o seu digníssimo. É uma história bonita. Eu acompanhei meu pai e minha mãe, que foi até onde a morte os separou, quando meu pai faleceu. Foram 42 anos de união. A gente sabe que todo casamento ele tem os prós e os contras, né? Mas se a gente colocar no papel, tem muito mais prós do que contras. Você sabe, Alexandre, que eu atendo muitos jovens que se separam muito cedo, né? Então eu vejo casamentos assim de 8 meses, 6 meses, sabe? Um ano. Quando está um ano, a gente fala, nossa, quanto tempo já, né? Um ano, e muitos jovens. E eu faço eu trago essa fala com a mesma fala, com o mesmo dizer que eu converso com os meus filhos e com as minhas noras. Hoje, se você vai casar com alguém, você tem que ter 2 princípios básicos a tomar essa decisão. Porque o casamento é um negócio jurídico, mas ele pode ser um mau negócio jurídico. E para você não ter problemas, tem que ter 2 bases já para alicerçar esse casamento. Primeiro, é a transparência financeira. Porque você tem que ter essa conversa. Porque é uma das principais causas de término. Ah, porque eu pensava que ele era assim, eu pensava que ela era assim. Eu até brinco. Dia desses eu estava almoçando com meu primo, e meu primo ele ficou viúvo, e ele falou assim para mim, nossa, Elaine, tá difícil voltar ao mercado, né? Voltar ao mundo amoroso. Daí eu falei para ele que eu ia abrir um Serasa do Amor. Que ele mandava o CPF, eu fazia toda a consulta para ver se a pessoa está ali. Por quê? Porque hoje em dia você pode querer ter um relacionamento com a pessoa, dividir as contas da casa, ou não. Ou um assumir, o outro trabalhar em casa, cuidando dos filhos. Não é feio você ter esse raciocínio antes de assumir esse compromisso. É ser racional. E o outro, né, que eu falo que é a transparência financeira, que tem que ser negociada, e o outro é a questão do planejamento familiar. Quantos divórcios eu faço, Alexandre, porque eles casam achando que vão mudar e vão querer ter filho, e o outro já avisa antes que não vai ter. Aí o outro acha que vai chegar a idade e vai mudar. E não muda. E aí você vê as pessoas que elas se dão bem, elas eram felizes,
e termina um relacionamento porque não tem a intenção do planejamento familiar. Então, são questões que são importantíssimas de trabalhar. Quando eu casei, imagina, eu casei pelo Código de 16, a maioridade era 21 anos. Eu casei com autorização, era outra realidade. E eu até brinco, casei com um oriental, que a mulher já tem que andar atrás, né? O japonês tem esse hábito, a mulher não anda nem ao lado, ela anda atrás, o japonês raiz, né? E eu que sou acelerada, né, que sou assim, né? Então, você acha que eu ia andar atrás de alguém? Ninguém nem me segura, eu vou andar atrás. E tem essa realidade. E o meu marido já sabia o que ele estava vendo, só que na cabeça dele, ele ia mudar, né? Como tentou várias vezes e não consegue. Eu brinco que até hoje ele não consegue, que eu sou um doce dormindo. Só que eu durmo muito pouco. Então, o momento da minha docilidade são horas. E aí eu digo para vocês, não tinha esse diálogo. Imagina, casar era uma realidade, ponto. Muitas vezes era um planejamento da família, da tua família. Não era nem um planejamento seu. E hoje nós temos essa possibilidade do diálogo para uma tomada de decisão madura, uma tomada de decisão de um casal, em que essas questões devem ser muito abertas, né? Então, os princípios que regem deveriam regir todos os relacionamentos, porque é muito triste, e eu vejo, a traição é complicada. E, olha, Alexandre, eu vou te contar uma coisa bem contada nesses meus anos de experiência, e com isso eu nem quero falar mais, porque vai dar problema. Posso ser alvo de comentários. Os homens sofrem muito mais com a traição, viu, Alexandre? Eu vou te dizer o seguinte, né? A traição para o homem, ela mexe com ego, né? A da mulher, ela mexe com vaidade. A traição para o homem, ela mexe com hombridade, ela mexe com honra e ela mexe com caráter. Só que muitos homens que sofrem, que são traídos, são homens que não têm caráter, por isso que são traídos, né? E mais os homens, por causa da masculinidade ferida, acabam sofrendo mais. As mulheres, numa sociedade mais antiga, né, elas eram mais acostumadas, né, a serem traídas, já fazia parte de uma sociedade, porque as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos, enquanto os homens saíam para trabalhar, e eles sempre tinham as maiores facilidades de estarem envolvidos com mulheres, né? E no dia a dia. Então, assim, infelizmente, né, o homem, ele acaba que ele é mais ausente que a mulher, ele sempre quer fazer o tal do happy hour. O happy hour é o princípio do término. O cara nunca foi atleta na vida. É jogador de futebol, né? O jogo de futebol é para que ele possa tomar uma cerveja e comer uma carne longe de casa. Mas por que não tomar essa cerveja e não comer essa carne ao lado da mulher? É complicado. Tudo isso que está sendo falado já aconteceu comigo. O futebol, já aconteceu o happy hour. Mas você acha já que aconteceu. Por isso que eu estou no meu quarto casamento. Eu falo que Né? às vezes é necessário um momento para desopilar. Não, o momento para desopilar é uma coisa. Mas quando você está numa roda de amigos, aquilo ali faz bem. Aí aquilo ali faz bem, você quer mais um dia, você quer mais outro dia, você quer mais outro dia. É diferente do futebol. Se quer jogar futebol, não vai jogar futebol à noite. Você pode jogar no sábado de manhã, domingo de manhã, que está todo mundo dormindo, está todo mundo descansando. Vai jogar de manhã, você não quer? Não é jogadora? Vai jogar domingo. E eu só deixei, eu joguei durante vários anos futebol final de semana, toda quarta-feira e toda quinta-feira. E daí você começa a quinta, aí você quer ampliar, né? Porque você se torna um craque de bola. Né? Sim. Mas não está em nenhum time profissional. Mas você se acha o craque de futebol. Vai que está na suburbana? Não acontece. Ainda mais os caras com 50 anos, não tem. E eu passei por isso. E a minha tranquilidade de vida e a tranquilidade é quando você começa a jogar em horários, né, que você não coloca em risco, né, a sua presença dentro de casa. Então, muitas mulheres, né, muitas vezes, elas querem a presença do marido do que um presente. Às vezes, no dia das mães, ou no dia das mulheres, ou no dia dos namorados, elas não querem o presente, elas querem a presença.
E os homens, infelizmente, muitos, né, se acham espertalhões. Por tudo isso, já passei. Tudo que estou passando, que eu estou Sim. falando, isso aqui é experiência própria. Isso aqui é experiência própria. E chega tarde, jantares, e jantares, e jantares. Aí Tinha a tentação vem, né? Tinha uma época que, lógico, que vem. Você vai jantar na segunda. Aí você vai lá no Madalosso, não foi convidado para o Madalosso, né? Comer um franguinho. Na segunda. Na terça tem futebol. O futebol com meus amigos, o pessoal depende de mim. Se eu faltar, não posso faltar, porque Já paguei se a faltar, quadra. já paguei a quadra. Se faltar um jogador, já quebra o time inteiro. É responsabilidade. Responsabilidade. Sim. Comprometimento. No futebol. No futebol. Lealdade. No futebol. Aí na quarta-feira, os amigos me convidaram para um happy hour. Aí vou lá, tomei uma cervejinha, tomei 2, tomei 3, tomei 4, fui na quinta, fui para sexta, fui para 10ª, já é 10 horas da noite. Daí na quinta-feira me convidaram para jogar um futebolzinho de novo, porque faltou um jogador lá, de um time e tal, me convidaram e eu fui. Quando vem na sexta-feira, que está todo mundo ocupado com suas famílias, aí não tem compromisso. Você pode ver tanto que eu que trabalhei como, eu brinco, né? Eu vou falar aqui, não sei se o horário permite, mas eu fui locutor de zona. Sério? No começo da minha carreira, eu fui locutor de zona. Caraca. É Catilene, a poderosa caranguejeira, rainha da noite. Caraca. Aí o que acontece? E as boates, né, de entretenimento, eles não trabalham na sexta-feira, porque é o dia mais fraco de movimento, porque são aonde os homens estão com suas esposas, é dia do mercado, para o final de semana, para muitas famílias, é dia de buscar o filho, levar o filho, não sei aonde, blá, blá, blá. Então é isso aí, é essa situação que, infelizmente, mas, eu vou te leva à discórdia. Eu vou trazer uma explicação mais ligada à neuro... E fora o que tem lá no lugar onde está Catilene, a poderosa caranguejeira rainha da noite. Caranguejeira rainha da noite. Fora os homens que estão lá, né? Aí não estão no futebol, aí não estão no jantarzinho, aí não estão, daí eles estão lá onde que está. Catilene? É Catilene, a poderosa caranguejeira, rainha da noite sensual. Rainha Shows da de noite. 15 em 15 minutos. Tudo pode mudar. Essa voz já frequentou lugares inimagináveis. Já. Clube das Mulheres também, né? Rodei o Brasil inteiro. Meu Deus. Narrando o Clube das Mulheres. É sensacional. Sensacional. É sensacional. Você, mulher, você pode beijar. Deus, você pode abraçar. Mas não arranhe, porque amanhã tem mais Clube das Mulheres. Meu pai amado, essa fechou. Essa não tem nem como continuar o programa. Porque daqui a pouco do Clube das Mulheres eu não sei para onde o Alexandre foi. Não vou para lugar nenhum. Daí eu vou pro rádio. Fechou. Aí eu me estabilizei no rádio. Aí fechou. Melhor não, né? Deixa assim. Pessoas, então até semana que vem. Até me afoguei. Ai, mas essa... Alexandre de Deus.